Então, a atividade física ela é muito importante na autorregulação, porque aquilo que o meu cérebro liberou e eu não gastei, não usei, né? Porque às vezes ele libera. Imagina, o nosso mecanismo ele é desde lá dos primórdios, onde eu lutava e fugia. Hoje a minha luta é sentada, eu não gasto energia, eu tenho que ler um monte de artigo para escrever um TCC. Então, que energia que eu estou gastando ali? Mas o meu organismo, ele libera coisas para eu gastar essa energia. Então, essa energia que fica acumulada ali no organismo é que vai levar ao adoecimento. Então, pensa na atividade física como um lugar onde eu vou liberar essa energia. Por isso, a atividade física ela é tão importante. Para quê? Para proporcionar essa autorregulação que o nosso cérebro precisa. Aí existem outras coisas que a gente pode fazer. Meditar, né? Sim. Acalma bastante também. Acalmar, focar a atenção na respiração. Sim. Por exemplo, durante as crises... Isso que eu ia até perguntar para a doutora, né? Quando alguém tá lá naquela crise de ansiedade, às vezes nem sabe que tá tendo crise de ansiedade, né? Eu vou dar só um exemplo assim, rápido. Eu tava fazendo uma audiência, inclusive eu tava acompanhando uma colega, gente. E aí essa colega chegou para mim, encostou na minha mão em plena audiência, falou assim... tô passando mal, não vou conseguir fazer audiência, porque ela estava em crise de pânico, em crise de ansiedade para fazer a audiência. E aí eu substituí, né, falei com as pessoas que estavam na audiência que ela não estava passando bem, pedi para alguém acompanhasse ela, né, para ir ao banheiro e assumir então ali naquele momento. Então, nesse momento específico, o que a doutora orienta aí pra pessoa, quem tá do lado? Porque as pessoas às vezes que tá do lado nem entendem, nem sabem nem o que fazer, né? Eu gosto dessa parte que a gente chama de neurofisiológica, né? Uma das abordagens que eu trabalho usa muito esse estudo, né? De como que o nosso cérebro funciona e como que o nosso corpo reage a esse funcionamento. Então, vamos pensar lá numa crise de ansiedade, eu tô lá, o nosso cérebro ele não distingue fantasia de realidade. Dá pra gente entender assim, por exemplo, se eu pedir você... todo mundo já passou por alguma situação assim, eu penso que, sei lá, minha mãe morreu. Se eu pensar isso, eu já fico taquicárdico, eu já fico com medo, né? Então, assim, o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa imaginação é capaz... O nosso cérebro responde a esse imaginário. Então, aquilo que eu penso, eu me torno por conta disso. Porque as nossas reações fisiológicas vêm dali também. Então, se eu penso que eu não vou conseguir fazer uma coisa, vai aumentar o medo. E isso... está no terço do cérebro que não é consciente. A nossa parte que é consciente é essa parte que aqui eu estou usando para falar com você, que eu sinto, que eu tenho consciência do meu corpo, né? Mas quando a gente fala de emoções e da parte do sensório motor, isso quem controla são 2/3 do nosso cérebro que a gente não é consciente sobre eles, a gente não comanda. Então, assim, se eu falo, eu não vou sentir medo, isso não existe. Vem dessa parte que é inconsciente. Por isso que falo que o pensamento tem poder, né? Por isso que falo que o pensamento dele tem. Cuidar dos seus pensamentos. Vigiar os pensamentos. Tá na Bíblia, aliás, né? Vigiar. Exatamente. Porque nosso cérebro, ele reage também àquilo que a gente pensa. Então, por exemplo, você deu o exemplo da sua colega de trabalho que estava lá e não conseguiu. Lá não estava tendo nenhum leão para pegar ela, mas o leão podia estar dentro dela. Sim. Do pensamento ou a insegurança, seja lá o que for, foi disparador suficiente para essa parte que é inconsciente do nosso cérebro, do sensório motor, deixar a mão dela gelada e ela ter a sensação de que ela não ia conseguir. E às vezes não consegue mesmo. Sim. Né? Começou a dar ânsia de vômito. Dá ânsia de vômito, tá vendo? A coisa está acontecendo aqui no cérebro, mas olha essa parte. Que é isso que a gente está falando, que não controla, é esse terço que é inconsciente. E aí, por exemplo, a nossa respiração, você não fica pensando, respira, expira. Você não fica falando pro coração assim, você não fica pensando, bate o coração, leva fluxo, dá mais vitamina para... Você não controla isso. É essa parte do cérebro toda inconsciente que controla toda essa parte fisiológica. E essas reações que a gente sente, que são sensações, vêm dessa parte. E o legal da respiração é que ela é um processo inconsciente, mas que nós conseguimos tornar conscientes. Olha só que bacana. Verdade. Hein? Então, esse é um mecanismo, porque, por exemplo, quando o nosso cérebro dispara lá o luto ou fuga, nossa respiração fica mais curta para a gente sobreviver.
né? Verdade. Que imagina, a gente tá brigando, a gente não fica mais, né? Com a respiração menor. Quando a gente faz justamente o processo inverso com o nosso corpo, a gente inspira. Você falando de respiração, devagar. já tô aqui. Com vontade de respirar e respirar. Então, quando a gente inspira devagar, o recomendado é que a gente inspire em 4 segundos e expire em 6. Sempre a expiração, ela deve ser maior. Por quê? Para a gente esvaziar todo o nosso pulmão. E aí, para a gente poder fazer uma inspiração profunda, e aí, quem está ansioso, às vezes faz uma inspiração mais longa e faz uma expiração curta. E aí, o que acontece? Fica ar acumulado nos pulmões, e aí a pessoa não consegue fazer a expiração correta. Porque como você torna algo que é inconsciente consciente, o fato de você levar toda a atenção para a sua respiração, contar os segundos, prestar atenção no corpo, vai tirar a atenção, de repente, daquele pensamento, daquela coisa que estava gerando aquela crise, vai trazer mais consciência para o corpo e o seu cérebro vai entender que o perigo passou. Por quê? Estou recebendo mais oxigênio. Então, fisiologicamente, é assim que funciona. Por isso que todo mundo fala, né? Tá estressado, respira. Às vezes não sabe por quê, né? Mas respira. Com criança eu gosto de falar, cheira a flor e sopra a velhinha. Vamos lá, esvazia. Então, com adulto às vezes funciona também. Vamos lá, cheira a flor, sopra a vela, né? Que aí vai... Legal. E aí, isso por si só é um exercício super simples que ajuda a acalmar o sistema, principalmente nos momentos de crise. Né?